Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente aqui conosco e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos aqui presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Ligação direta de Bezerra de Menezes para nós, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui todos os meses cestas básicas para as famílias assistidas e nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos auxiliar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com um item, metade, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali com a nossa livraria, né? E aí faz uma doação, eles direcionam para assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para aquele que possa, continue nos ajudar e mais um mês a gente consiga entregar todas as cestas básicas. Tá bom? E a nossa casa tem também aos sábados o trabalho de evangelização infanto-juvenil e mocidade, que é para os filhos das famílias assistidas. E eles estão montando kits de higiene pessoal, infantil e adulto, escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoo. Então, quem puder colaborar, está passando lá no supermercado, opa, um shampoozinho, um sabonete, traz um, dois, cada um que quiser, deixa ali na nossa livraria, eles vão montando os kits para poder ajudar os filhos das nossas famílias assistidas. E aqui na nossa casa, nós temos às segundas-feiras uma reunião para auxiliar aquelas famílias que têm dependentes químicos na família. Nós sabemos problemas com álcool, drogas, né? E agora o jogo é uma coisa que está afligindo muito as famílias. Se você está sofrendo com esse problema, ele não é fácil. E se você não procurar ajuda, vai ficar mais difícil ainda, porque realmente a gente é capaz de ficar mais doente do que o ente querido nosso. E ainda ele vira para nós e fala: ah, você fala que eu sou doente? E olha só você. Então, se você está sofrendo com essa questão de dependência química, pode vir aqui na nossa casa, nós temos uma reunião que o Grupo de Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, todas as segundas-feiras, das 8 da noite às 9h30 da noite. Tem que passar, vir à nossa casa, bem na entrada aqui, tem uma pessoa que recebe na nossa entrada, que a gente chama de plantão, passa pela plantonista e ela encaminha para o trabalho. É uma forma de nós entendermos como lidar com a dependência química e não ficarmos mais doentes do que nosso ente querido. E se esse ente querido, filho, filha, marido, esposa, quem for, quiser ajuda e aceitar, ele pode vir também. A pessoa pode vir que nós temos como ajudar também. Todas as segundas-feiras à noite, das 8 às 9h30. E hoje é sexta-feira, nós não somos de ferro e nossos amigos, né, Tânia? Mamma mia, temos hoje ravioli. E olha, temos ravioli ao molho branco. Se jogar um queijinho parmesão por cima, você vai ver o que é bom. Mamma mia. Depois querem que eu emagreça, né? Aí temos molho ao sugo e molho à bolonhesa, não é? Quem quiser, está disponível aqui na nossa lanchonete, é só dar uma passadinha, já levar para casa, já garante a janta, o almoço amanhã. E você que está em casa, só dá uma passadinha aqui, retira na nossa lanchonete. Tá bom? Aqui. Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós, nosso querido Alexandre, querido amigo, trabalhador aqui da casa, trabalhamos juntos em vários trabalhos. Com certeza ele vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial. A Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro de mensagens Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli,
através do Espírito Irmão José. A caminho, não retrocedas, não te desvie da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas, em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, a indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, primeiro, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E agradecidos, rogamos que ilumine nosso querido Alexandre, para que ele possa nos passar o que preparou, que nós possamos entender essa mensagem de amor e, ao sairmos daqui, colocar em prática esses ensinamentos. Amigos espirituais, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Tá bom? Que Jesus nos abençoe, possa guiar minhas palavras. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a Tânia, a Raquel e toda a equipe pelo convite para conversar um pouco com vocês. Que a gente vai falando aqui, a gente também vai aprendendo, né? Sempre estudando e buscando aprender. Então, vamos conversar sobre o tema proposto para a noite de hoje, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que é um capítulo, uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, que logo no início ele já nos traz aquela ideia que Jesus nos trouxe da importância do perdão. Ele começa o capítulo falando do perdão, o quanto é importante é perdoar, que precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. E tem aquela passagem onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar um irmão quando ele erra, se são 7 vezes. E aí Jesus coloca que não são 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Porque ele nos traz a importância que devemos buscar o perdão, que devemos buscar esse gesto mais pacífico, porque quando nós conseguimos praticá-lo, nós somos os primeiros beneficiados, porque o perdão ele vai nos libertar.
nos libertar daquela mágoa, daquele sentimento pesado que a gente carrega, enfim. E aí o capítulo ele vai se desenrolando, nos trazendo essa ideia. Só que lá na frente, dos trechos que o Evangelho nos apresenta, que são trazidos por 3 irmãos espirituais, ele vem falar sobre a indulgência, a importância também da indulgência, que está muito ligado com essa questão de sermos misericordiosos, de agirmos com benevolência, porque o ser indulgente, como foi lido um trecho aqui pelo Jefferson, ele significa não julgar os atos alheios, não os criticar, não os atenuar de forma que possa prejudicar a imagem de outra pessoa, e que muitas vezes leva a um palanque para que todos fiquem sabendo o que a pessoa fez, e isso já passa a ser maledicência e não benevolência. E é importante, gente, nós buscarmos, meditarmos sobre isso e prestarmos atenção quando estivermos diante de uma situação de que alguém cometeu algum erro, de que alguém cometeu algum equívoco, observarmos como que vamos agir diante dessa situação, conforme nos é proposto no Evangelho, conforme nos traz essa mensagem. Se ao invés de buscarmos encarar essa situação de uma forma mais branda, e até mesmo examinar, será que devemos falar alguma coisa? Será que devemos divulgar? Porque muitas vezes nem é vantagem a gente sair divulgando o erro dos outros. Vai depender muito da situação. Porque quando a gente faz isso, a gente vai expor aquela pessoa que está cometendo aquele erro. E que certamente, se fosse conosco, não iríamos gostar. A gente com certeza já passou por situações onde nós nos equivocamos e alguém veio e nos repreendeu publicamente, ao invés de buscar na intimidade vir e nos orientar. E quando isso acontece, a gente fica muito irritado, né? Bastante irritado com a pessoa. A mesma coisa vai acontecer se fizermos isso com o próximo. Então, o capítulo nos traz a importância de buscarmos olhar para o próximo com maior respeito, com maior empatia, entender que aquela pessoa que errou, ela errou porque ela é, acima de tudo, um ser humano, assim como nós. E se ele errou, se aquela pessoa errou, nós também erramos e continuamos errando. Então, primeiro, nós não temos que querer ser juiz de ninguém e achar que estamos acima do bem e do mal, a ponto de achar que temos o direito de julgar e expor alguém ou condenar alguém, sendo que muitas vezes podemos fazer até pior. E é aquele ditado, aquela passagem, né? A gente olha o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso. Se formos fazer, se formos comentar, se for algo que a pessoa fez e a gente observou que nós podemos ajudar, a orientação que nos fica é fazer de forma respeitosa, de preferência, o mais reservado possível, para que aquela pessoa não se sinta humilhada. E falando com equilíbrio, falando com tranquilidade, falando com respeito com aquela pessoa, é muito provável que nós venhamos a ganhar aquela pessoa, que ela possa nos ouvir e, ao invés de ficar com raiva da gente, ela acabar seguindo o nosso conselho, se caso a gente tenha um conselho bom para dar, porque muitas vezes a gente acha que tem, mas na verdade não tem. Então é importante a gente saber se nosso conselho também vai ser bom para aquela pessoa. Se entendermos que nós temos condições de auxiliar, é auxiliar com esse respeito, é auxiliar com essa tranquilidade, para que ele possa receber essa orientação, entendendo que ele está sendo, na verdade, ajudado, que a nossa intenção é de ajudar. Se for algo que a pessoa está fazendo, que for prejudicial a ela, e que nós também não tenhamos como ajudar,
muitas vezes não caberia ficar espalhando. Quando que diz no próprio Evangelho que a gente que a gente deve comentar algo mais publicamente? Se aquilo que estiver sendo feito, ao invés de prejudicar apenas a pessoa que está fazendo, for algo que vai prejudicar mais pessoas, e aí acaba se agindo para o bem da maioria. Mas isso são casos específicos. Então ele coloca que ser indulgente não é concordar com os erros, não é fechar os olhos, mas simplesmente saber a maneira como nós vamos fazer. Ser indulgente também é buscar não ficar atacando, não ficar desrespeitando. E hoje nós vivemos numa sociedade, num momento da nossa sociedade muito complicado, onde a gente vê as pessoas sendo muito intolerantes umas com as outras. E a gente observa muito isso através das redes sociais, através das fake news. Hoje, por conta dessas tecnologias que nós temos, a nossa vida ela fica muito exposta. E qualquer coisa que a gente comente, se for mal colocado, se for mal interpretado, isso pode gerar muitos comentários que vão trazer bastante prejuízo. Portanto, é importante ficarmos atentos como nós estamos lidando também com esse momento. Observar se dentro desse novo momento da nossa sociedade, desse mundo moderno que a gente vive, com acessos a essas tecnologias, a essas ferramentas, se nós estamos utilizando ela de uma maneira responsável, ou se estamos fazendo parte de grupos que, às vezes de forma impensada, sai colocando, sai postando coisas que podem prejudicar os outros. Alguns fazem isso, sabemos, propositadamente. É aquela intolerância que existe entre as pessoas, de um não conseguir tolerar a forma do outro pensar, a forma do que o outro gosta, a forma do outro agir. Hoje tudo é motivo para essa intolerância e para ataque. E todos querem ser o dono da verdade, todos querem ter a razão. E aonde que entra esse amor ao próximo proposto por Jesus? Aonde que entra a nossa tolerância? Aonde que entra a nossa benevolência? Então, gente, é importante nós observarmos como estamos agindo dentro desse momento. Se nós nos consideramos cristãos, espíritas, é importante buscarmos seguir esse caminho. É importante não nos afastar dessas ferramentas e não deixar de usar, mas saber usar com responsabilidade. Porque são ferramentas maravilhosas, são ferramentas que trouxeram evolução, são ferramentas que permitiram que na pandemia, no momento do isolamento, nós não se sentíssemos tão isolados por poder conversar com os outros através dos vídeos, das mensagens, das postagens, entre outros benefícios que ela trazem. Mas precisamos ter cuidado também com o perigo que muitas vezes ela nos traz, porque às vezes nós estamos ali distraídos e acabamos deixando levar por um comentário de alguém que a gente de repente se simpatizou e sem saber por que a gente entrou na vibe e começa a compartilhar e a postar e a divulgar esse tipo de coisa que às vezes vai prejudicar o próximo. E também, voltando aqui também para a questão dos equívocos, é importante também entendermos que nós não temos o direito de ficar dando uma de juiz querendo julgar o próximo. Importante entender que ainda erramos. Então nós precisamos olhar para o espelho que reflete a nossa vida e buscar enxergar quem realmente somos, antes de sair atacando ou comentando assuntos de outras pessoas. Então nós não temos esse direito de fazer com que as pessoas, quando erram, não tenham de nós esse entendimento, esse respeito. E é um assunto que é
importante trazer essa reflexão, porque hoje a gente vê muito essa nossa vontade de julgar. A gente julga, mas a gente não quer ser julgado. A gente erra, mas a gente muitas vezes não entende que o outro está errando, assim como nós também estamos. E aí fica com aquela coisa toda como se fosse um Big Brother real, né? Um quer eliminar o outro, um quer acusar o outro. Eu vou cancelar você, eu vou bloquear você, eu vou eliminar. E aí a gente acaba querendo, achando que tem o direito, que pode determinar o que vai acontecer na vida do outro, quando muitas vezes a gente tem a oportunidade de, numa situação como essa, buscar praticar aquilo que nós já sabemos, que é o amor, que é o respeito, que é a caridade. E Jesus nos trouxe essa ideia, a importância da caridade. E ela pode ser empregada a qualquer momento, e mesmo nesses momentos, muitas vezes a gente, ao invés de se envolver com essas vibrações, a gente buscar fazer a caridade. E às vezes ficar de lado e não comentar é uma caridade, porque mostra o respeito que nós estamos tendo para com a pessoa. Vamos tentar se colocar no lugar, imaginando-se que fôssemos nós, como a gente gostaria que fosse feito, que as pessoas agissem com a gente. Então, é um ponto muito importante que esse capítulo traz, que até hoje ele é atual. Todo ensinamento de Jesus, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, e ele ainda, a gente percebe o quanto que ele é atual. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda livrar das nossas imperfeições. Evoluímos? Com certeza. Mudamos? Sim, mudamos, com certeza. Mas não o suficiente para que não precisamos ainda ouvir e aprender certas coisas, porque talvez a gente até já saiba, talvez a gente tenha até aprendido. O mais difícil é praticar. O mais difícil é lá fora, no meio de toda essa bagunça, conseguir ter o equilíbrio necessário, conseguir refletir e conseguir praticar. Mas é importante, porque senão, que mundo que nós vamos estar criando para nós e para o próximo? Um mundo cheio de problemas, cheio de acusações, desrespeito, um mundo cheio de bagunça, ou vamos querer criar um mundo mais equilibrado, um mundo onde a gente possa se olhar com mais respeito, um mundo onde a gente possa ter mais empatia, mais tolerância. Então, é o que nós precisamos pensar. Porque quando eles nos trazem essa mensagem, e a gente ora e lê, a gente identifica o quanto necessário é necessário a nossa mudança, é necessário essa reflexão. E cada um possa olhar então para o espelho da sua vida, para enxergar primeiro, cada um de nós, os nossos defeitos, aquilo que devemos melhorar, antes de buscarmos expor o outro porque está errando. Então aqui pede-se muita a questão da tolerância, da empatia e mesmo do amor ao próximo, porque praticando esse amor ao próximo que Jesus nos trouxe, buscando colocar ele no nosso dia a dia, olhando para cada um como se fosse um irmão, e enxergando nele também uma pessoa, um ser humano como eu, se torna mais fácil de entender por que a pessoa está errando, aonde ela errou, identificar que a pessoa está equivocada, como a gente também, cada um de nós, podemos estar. E hoje é esse irmão que está precisando da nossa ajuda, da nossa caridade, do nosso respeito. Amanhã pode ser nós que vamos estar no lugar dele, numa situação, e aí vão olhar para cada um de nós, de que maneira? E aí a gente vai sentir, dependendo daquilo que a gente receber, se vai ser bom ou não.
Então, agindo dessa maneira, a gente ajuda as pessoas e a gente também se ajuda. A gente acaba fazendo uma caridade, a gente acaba fazendo de uma forma que não só a pessoa possa sair melhor, como certamente cada um de nós vamos sair melhores nessa situação, porque praticando o amor que Jesus nos ensinou, buscando praticar o seu evangelho, com certeza a gente vai conseguir conquistar. Então vamos fazer esse exercício, fica o convite, para que a gente se observe, olhe para o nosso espelho da vida e observe como que nós estamos agindo hoje dentro desse cenário. E se observarmos que estamos equivocados em algum momento, vamos fazer essa reflexão e buscar essa mudança, que com certeza vai nos trazer grande benefício. E muitas vezes o maior beneficiado acaba sendo nós mesmos, porque aquele que pratica o bem sempre é o maior beneficiado. Obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe. Vamos agradecendo ao Alexandre, que nos trouxe o Evangelho hoje para a gente levar a lição de casa. Que nesse momento, então, o Alexandre receba de nós nosso sentimento de gratidão, que possa ele sair daqui envolvido nas energias amoráveis e conviver com os seus queridos de uma maneira melhor. Assim iniciamos a segunda parte do nosso encontro aqui. Se você vem por primeira vez à nossa casa ou a esse trabalho, seja muito bem-vindo. Esperemos que você se sinta como nós vimos nos sentindo ao longo de muitos anos, acolhidos, protegidos, amparados por esse ambiente fraterno, por essa proteção espiritual que extrapola tudo aquilo que nós teríamos créditos para recebê-lo. Mas a bondade infinita de Deus nos envolve na sua paz e no seu amor. Antes de iniciar o tratamento espiritual que viemos buscar, nós costumamos, primeiramente, direcionar aos nossos irmãos em humanidade um pouquinho dessa paz que ora recebemos. Mentalizamos o nosso planeta Terra, a nossa casa maior. Vamos mentalizando os contornos geográficos das Américas iluminados, os contornos da Europa, do continente africano iluminados, a Austrália, a Oceania, todo o Oriente, as calotas polares, as pequenas ilhas ao longo dessas grandes massas de água, aonde houver uma lágrima, um sofrimento, que hajam criaturas dispostas a ajudar, a ouvir, a orientar, a curar, a beneficiar. Somos todos irmãos uns dos outros. Bom será o dia que não teremos mais contornos geográficos. Todos nós nos demos conta de que, na verdade, somos terráqueos, filhos de um único Pai. E quando um desses filhos não está bem, todos os demais também não estarão. Vamos agora vibrar por aqueles nossos irmãos que estão pelas ruas, desamparados, perdidos, por aqueles que estão encarcerados, lembrando sempre da frase: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Aproveitando a lição que hoje o Alexandre nos trouxe, do não julgamento, da indulgência, que possamos ver o nosso irmão
que não está na nossa consanguinidade, ou mesmo aquele que está dentro da nossa consanguinidade, como diferente de nós. Porque não existem duas pessoas na mesma condição de entendimento, de evolução. Daí tantas divergências no viver e no conviver uns com os outros. Agora vamos até o nosso lar, porque é lá que nós fazemos diferença. Lá é o lugar que Deus nos colocou, para que juntos, respeitando o compasso do outro, possamos juntos caminhar ombro a ombro, lado a lado, amparando-nos, respeitando-nos. E assim, agradecemos por essa encarnação, por essa nossa vida, já que esta é a melhor encarnação que já tivemos, porque é nela que nós podemos fazer diferente, mais e melhor possível das nossas possibilidades. Assim, prontos, vamos junto ao médium que se preparou e amorosamente será o intermediário das energias que venham nos trazer bem-estar, saúde física, emocional e espiritual. Mantenha-se ainda de olhos fechados, concentrado, porque o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. E essas energias são enviadas das esferas superiores, envolve-nos da cabeça aos pés, trabalha no nosso sistema nervoso central, a área mais nobre do nosso corpo, dando equilíbrio, saúde. Essa luz branca e brilhante que nos envolve vai permanecer conosco. Porque agora juntos vamos mentalizar a altura da nossa testa como um sol dourado que renova os nossos pensamentos, transforma-os, aqueles que precisam ser transformados, os de tristeza em alegria, os negativos em positivos, em fé e esperança. Somos o que pensamos. Portanto, como Jesus disse-nos, vigiai e orai para não cairmos em tentação. Vamos agora deixando essa luz por aí, agindo, e vamos recebendo uma luz azul prateada, à altura da nossa garganta, das glândulas tireoide e paratireoides, na altura do pescoço. Essas glândulas tão importantes, que elas possam receber uma cota de saúde, de equilíbrio, que o nosso aparelho fonador, único da criação, possamos usá-lo para orientar, para conduzir ao bem todas aquelas pessoas que estejam na sua convivência. Depois, vamos sentir que um róseo amoroso envolve nosso coração, ajudando o nosso aparelho cardiorrespiratório, que vai recebendo luz, tratamento, saúde. Por fim, um verde brilhante à altura do nosso gástrico, dando-nos saúde, seja desde da faringe, da laringe, do esôfago, descendo para o estômago, os intestinos, o fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, órgãos reprodutores, todos esses órgãos importantíssimos, intestinos, possam ser beneficiados com luzes que se adequem às nossas necessidades. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve
que vai ser mantida a depender dos nossos pensamentos lá fora, no viver e conviver na sociedade e conosco mesmos. Por fim, pedimos pelas nossas águas, que trouxemos para serem magnetizadas, de maneira que possa amplificar a ação dessa água cristalina, como um medicamento espiritual, que vai ser utilizado, se você utiliza um medicamento que o médico terreno lhe indicou, use-o com o uso também da água frutificada. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, mas pedimos e com certeza obteremos. Assim, agradecidos por esse momento, lembrando-nos de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, como se ele viesse em nossa direção de braços abertos. Abre os seus braços, nos acolhe no seu regaço de amor e de carinho. E com ele, ouvindo as suas palavras, quando nos uniu a todos como irmãos, pois ele disse: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair ante a tentação, antes livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Que tenhamos um bom retorno ao nosso lar, que possamos conviver bem com a nossa família e que tenha um domingo maravilhoso, né? Nos vemos sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Paz e amor em Jesus.